Muito bem, vamos lá então para mais uma vídeo aula da mentoria DH-PH. Lembrando que temos as atividades a serem feitas, tá? Tem umas perguntas para você responder. Ao término desta videoaula, você junto com esse link está recebendo também as perguntas para você responder e é muito importante fazer essas atividades. E graças a Deus que você é um homem de coragem para fazer diferente e um homem de compromisso para ser diferente. Então vamos lá, nós vamos falar hoje sobre homens de compromisso. No Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 15, o texto diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Olha que interessante. E aí, para eu discorrer um pouquinho, eu vou introduzir contando uma história de um grande homem, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos e ele foi eleito em 1860, apenas alguns meses antes do início da Guerra Civil, um dos momentos talvez mais turbulentos da história americana. E ele, liderando a nação com coragem, com ousadia, com compromisso e com determinação, Lincoln, ele perseverou e preservou a união do país, ajudando a acabar com a escravidão e pavimentou fundamentos que deram voz aos direitos civis dos afro-americanos. E aí é interessante observar porque dentro de tudo isso tornou-se um dos personagens mais influentes da história da sua nação. E Lincoln dizia que tudo o que ele era, ele devia à sua mãe. Por quê? Porque ele conseguia perceber que a sua mãe havia deixado inúmeras marcas em sua vida e que muito dessas marcas contribuíram para moldar o caráter do menino que um dia se tornaria o presidente da República Americana. E a história registra que as últimas palavras dessa mulher para o seu filho foram: seja alguma coisa e não seja alguém. Presta bem atenção. As últimas palavras da mãe de Lincoln para ele foi: seja alguma coisa. Mas poderia ter sido seja alguém, mas não foi seja alguém, foi seja alguma coisa. E aqui é uma grande diferença entre ser algo e ser alguém. Porque ser alguém implica que nós podemos ser qualquer um e não necessariamente sermos relevantes na vida. Enquanto ser algo está relacionado em se tornar uma pessoa de importância e de valor, uma pessoa de relevância. E olha que interessante, o que a mãe de Lincoln estava comunicando para o seu filho é que ele deveria estar comprometido, se comprometer em viver uma vida de maneira corajosa, dedicando todo o seu potencial e fé para que a sua vida fosse impactante na vida das outras pessoas. Então, aqueles que se comprometem a fazer sempre o seu melhor, colocando nisso toda a sua energia, os seus talentos, eles acabam influenciando e abençoando toda uma geração. São pessoas que direcionam a sua vida para fazer algo, mas mais do que isso, presta bem atenção, eu preciso clarificar isso aqui para você. São pessoas que não direcionam a sua vida simplesmente para fazer algo, mas para se tornar algo. É isso, e isso só pode ser alcançado quando se está disposto a assumir compromissos, e aí não há como se tornar algo se antes não houver a disposição e a coragem em assumir compromissos. Nancy Lincoln, que é a mãe de Abraham Lincoln, ela disse: seja alguma coisa. E aí, o que isso tem a ver com a nossa mentoria, com o nosso bate-papo? Tem tudo a ver, porque nós vivemos em uma cultura e em um tempo em que o compromisso não é uma qualidade que seja muito incentivada. E isso acontece porque somos estimulados o tempo todo a buscarmos uma vida cheia de facilidades, de gratificações e que preferencialmente tem uma maneira rápida e sem nenhum desconforto de viver. Essa é uma geração que normalmente tem expectativas de obter recompensas e benefícios abundantes
com o mínimo de esforço possível. Mas quando isso não acontece, é mais fácil e mais conveniente renunciar a qualquer coisa que exija esforço ou qualquer tipo de sacrifício. Então, em uma sociedade onde os valores são tão diluídos, onde o compromisso é, na verdade, uma palavra que produz inquietação e até um certo desgosto, dessa maneira, ela acabou se tornando um termo em desuso, um termo obsoleto. E aí, para a maioria das pessoas, não existem absolutos. Suas posições e posturas dependem muito do ambiente e das circunstâncias nas quais estão inseridas. Pessoas inconstantes se movem a partir das suas conveniências e daquilo que o momento proporciona a elas. Como exemplo disso, hoje é mais fácil dizer, se der, estaremos lá. Ou até mesmo, nós queremos viver junto, mas sem compromisso com o casamento. Já percebeu isso? Então eu quero convidar você para nós pensarmos, para nós discutirmos um pouquinho. Ser alguém é o mesmo que ser algo? O que você acha? Ser alguém é o mesmo que ser algo? O que é ser alguém? E o que é ser algo? O que é mais relevante? Ser alguém ou ser algo? O que então realmente significa compromisso na conjuntura atual a qual nós vivemos? Na sua origem, eu quero trazer isso para você. A palavra compromisso vem do latim compromittere, onde o prefixo com significa junto e primotere é o mesmo que prometer. Então, compromisso se refere a um acordo com uma outra parte ou uma promessa que é feita mutuamente. Então, olhando por esse ângulo, compromisso é um ajuste, é um trato, é um engajamento. Compromisso é uma responsabilidade que se assume a fim de se cumprir uma obrigação. Na prática, um compromisso assumido implica que nós abraçamos determinadas posições e, consequentemente, passamos a tomar decisões a partir das convicções e dos valores que honramos, independente das circunstâncias, da dor ou do custo. Faz sentido isso para você? E por que eu estou falando isso para você? Porque compromisso é uma decisão. Compromisso é uma resolução interna que sustenta determinadas posturas que nós assumimos, mesmo quando isso for a coisa mais difícil de se fazer. Compromisso implica uma decisão, mas compromisso também diz respeito a, primeiro, a maneira e a intensidade com que nós nos dedicamos a algo ou alguém. Segundo, a maneira como nós definimos as nossas prioridades. E no terceiro momento, a decisão de não desistir, mesmo quando é difícil continuar. E aí, reunir forças e recomeçar quando isso for absolutamente necessário é essencial e faz parte do comprometimento. Então, nós precisamos desenvolver compromisso com algo. Compromisso é uma palavra que não pode vir sozinha. Nós precisamos definir claramente com o que estamos comprometidos. Nós geralmente nos comprometemos com aquilo que é valioso para nós. É por isso que muitas pessoas são comprometidas com o trabalho, com as suas realizações pessoais, com a sua satisfação interna, com a sua família ou com uma causa. Nós nos comprometemos com aquilo que é importante para nós. É por essa razão que você deve fazer o inventário de sua vida e identificar tudo aquilo que é valioso para você. Porque com toda certeza, naquilo que você identificar valor, é com aquilo que você estará comprometido. Tá? Então eu quero deixar aqui Mateus 6:21 para que você possa meditar. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu compromisso? Onde está o seu foco? Onde está canalizada a sua energia? Lá vai estar o seu coração. Você vai colocar o melhor da sua atenção, o melhor da sua energia naquilo que é precioso para você. Então, tendo como exemplo essa paráfrase que eu acabei de fazer, escreva as suas próprias mãos aí, com a sua mão mesmo, a mão. Mateus 6:21. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus de compromissos. Deus é um Deus de compromissos e nós podemos ter a mais absoluta certeza de que não existe nenhuma possibilidade de Ele voltar atrás nos compromissos que Ele assumiu conosco.
E uma das características mais marcantes da personalidade de Deus é a sua fidelidade. Então, de acordo com o salmista, o amor de Deus chega até os céus e a sua fidelidade até as nuvens. Salmos 36, 5. E olha que interessante. Além disso, a Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,7. Portanto, os compromissos, presta bem atenção, que Deus assumiu, eles serão cumpridos e eles serão honrados. Deus se comprometeu conosco quando Ele nos criou, quando Ele nos amou incondicionalmente e nos ofereceu o seu próprio Filho para que possamos ter a vida eterna. Deus está comprometido com o seu povo, com a sua igreja, com a sua missão, com a missão que Ele nos determinou. E Ele também está comprometido com o nosso destino eterno. Mas por um lado o Senhor é Deus de compromissos, por outro lado Ele está à procura de pessoas confiáveis, que possam assumir compromissos com Ele. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Está lá. Deus não está à procura de homens perfeitos. Não. Ele não está buscando homens perfeitos. Mas Ele está buscando homens que sejam confiáveis. E você é um homem de confiança? Você é um homem de compromisso? Você é um homem de respeito? Você é um homem de honra? Se você é esse homem, Deus está procurando você. Deus sabe que apenas pessoas comprometidas podem ser devidamente usadas em seu propósito e na missão que Ele tem para nós. Porque Ele sabe que não há como fazer o que Ele tem em mente, tendo que contar com homens que não possam assumir compromissos. Homens que não sejam confiáveis. Deus não está à procura de homens perfeitos, mas de homens que sejam confiáveis. Ele não se impressiona com os nossos atributos, com as nossas capacidades, mas sim com a nossa disposição de sermos fiéis e comprometidos com o reino dele. Então Deus está buscando homens que possam assumir compromissos. Deus está à procura de homens que possam se comprometer com Ele, com toda a sua alma, e que também estejam dispostos a assumir compromissos consigo mesmo, com as suas famílias, com a sua geração. Compromissos que se manifestam em suas atitudes, em suas posturas, em seu comportamento individual, na sua integridade pessoal e até mesmo na sua lealdade. Homens que continuem mantendo o seu compromisso independente do que os outros digam, independente dos rumos que a vida possam tomar, independente das circunstâncias, enfim, Deus está à procura de homens que possam tomar decisões resolutas e que tenham a capacidade de continuar caminhando em frente. Homens que assumam compromissos apesar da oposição, apesar do custo, apesar da dor e apesar das perdas. Compromisso é a capacidade de tomar decisões e mantê-las apesar do custo e da dor. Então, eu quero finalizar o nosso bate-papo, já deu 12 minutos aqui, porque há uma grande diferença entre ser algo e ser alguém, nós falamos sobre isso. Nós falamos também sobre compromisso, diz respeito à decisão, à nossa capacidade de mantê-la ativa, independente dos custos. Então nós precisamos definir claramente com que estamos comprometidos. Afinal de contas, Deus é um Deus de compromisso e Ele procura homens que estejam dispostos a assumir compromissos. Faz sentido isso para você? Então presta bem atenção. De que maneira um compromisso que você tem assumido, tem o poder de influenciar a sua vida? Escreve aí à mão e manda aqui. Qual é o seu sentimento quando você sabe que Deus está mais interessado no compromisso do que na sua capacidade? Você é quem realmente Deus chamou para ser ou é apenas um produto da nossa cultura? Reflita sobre isso. Aqui abaixo está as atividades que eu vou deixar para você responder. Tá? A primeira pergunta é: quais são as áreas da sua vida que você acredita que Deus está chamando você para assumir compromissos mais profundos? E aí essa pergunta aqui, ela nos traz uma reflexão sobre a nossa relação com Deus, com a nossa família, com o nosso trabalho e com a comunidade a qual nós estamos inseridos. Segunda pergunta é: você está disposto a manter o seu compromisso com Deus, mesmo quando enfrenta oposição, dificuldades ou perdas? Por quê? Isso aqui vai promover um autoexame e para que nós possamos avaliar o quanto nós estamos dispostos a sacrificar pelo compromisso com Deus. Terceira pergunta: como o seu comportamento, a sua integridade pessoal e a lealdade refletem o compromisso que você tem com Deus? Essa pergunta ela vai nos ajudar a identificar se há coerência entre as ações e a fé professada. Quarta pergunta: de que forma você tem demonstrado compromisso com a sua família e como isso reflete seu relacionamento com Deus?
Aqui nós vamos explorar um pouco do impacto do compromisso na esfera familiar. De que forma você tem demonstrado compromisso com a sua família e como isso reflete o seu relacionamento com Deus. Quinta pergunta: como você lida com as circunstâncias da vida que desafiam a sua fé e o seu compromisso com Deus? Como que você lida com as circunstâncias da vida que desafiam a sua fé e o seu compromisso com Deus? Essa pergunta ela vai nos ajudar a refletir sobre a resiliência, a persistência na caminhada cristã. Penúltima pergunta que eu separei para você, que é: você acredita que Deus está chamando você para liderar ou influenciar a sua geração? De que forma você pode assumir esse papel com responsabilidade e fé? Eu quero te incentivar a fazer uma autoanálise, uma reflexão sobre o papel de liderança no cumprimento do chamado de Deus. Porque nós precisamos pensar sobre isso. Última pergunta: quais são os passos práticos que você pode dar hoje para reforçar seu compromisso com Deus, consigo mesmo, com a sua família e com a sua geração? Eu quero te encorajar a ações concretas para que você possa fortalecer os seus compromissos assumidos, para que você possa avançar, crescer e amadurecer. Mateus 5,37 diz: seja porém o vosso falar sim, sim e não, não, e o que disso passar vem do maligno. Se alguém põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. Então, desenvolva esse compromisso com Deus. Se deixe ser direcionado com Deus. O primeiro compromisso do homem é com Deus. Se deixe se envolver. Esse compromisso não é baseado em sentimento, mas na entrega total, mesmo nos dias difíceis. Tenha compromisso com a verdade. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2,10. Homens de compromisso falam e vivem a verdade, mesmo que isso seja inconveniente. Dizer sim ou não com clareza demonstra integridade e confiança no que é correto. Tenha compromisso com a sua família. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua família, negou a fé e é pior do que os descrentes. A sociedade tenta banalizar o casamento, os laços familiares, mas Deus chama homens para serem líderes espirituais e protetores de suas famílias. Então comprometa-se a liderar sua casa em oração, em cuidado, em amor, em respeito e responsabilidade. Compromisso com a sua geração. 2 Timóteo 2,2 diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. O chamado ao compromisso não é apenas pessoal, é geracional. Homens comprometidos impactam sua comunidade e inspiram outros a seguir o mesmo caminho. Então, mas cuidado com a inconstância, porque o homem de coração dobra inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8. A inconstância é um reflexo de uma vida sem compromisso firme. Então, decisões baseadas na conveniência do momento não vão gerar frutos duradouros. Saiba disso. E aí, eu quero te desafiar. Deus procura homens comprometidos, homens que estejam dispostos, homens que estejam dispostos a tomar decisões e manter essas decisões independente das circunstâncias. Ser um homem de compromisso é um chamado para liderar, para amar e para viver com integridade, sempre buscando glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, tá aqui abaixo as perguntas, eu aguardo as suas respostas e vamos que vamos para mais uma semana de sucesso. DHPH, mentoria de homem para homem.